E hoje estamos aqui com uma figura muito conhecida na nossa área, que é o Dr. Jader Marques. Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor que vai palestrar sobre o sucesso da advocacia criminal, correto? É isso. Doutor, para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Jader Marques. Jader Marques é um advogado criminalista, acima de qualquer outra coisa, é o que eu respiro, é o que eu vivo cotidianamente. Eu dormindo, caminhando, fazendo qualquer coisa, eu sou advogado criminalista. Eu sou um pai de um sujeito maravilhoso chamado João Pedro e, além de qualquer outra coisa, eu procuro me definir como alguém que faz aquilo que ama, porque ama, e que se dedica a isso de uma maneira integral. Não sou uma pessoa em casa e uma pessoa no meu trabalho, eu sou uma pessoa só. E essa pessoa é uma pessoa que vive a angústia, a luta, o desejo de que as garantias processuais penais sejam respeitadas para todas as pessoas. Me angustia muito a situação das prisões, as cadeias, a solução que a humanidade encontrou para retribuir os erros, os tropeços, os maus caminhos escolhidos pelas pessoas, né? Que seja a prisão essa solução. Eu sou uma pessoa que vive esse tipo de experiência na vida. A minha paixão é defender as pessoas. Defender as pessoas e os direitos. Perfeito. Doutor, hoje pela manhã eu sofri uma indagação, né, de uma pessoa que passou recente agora no concurso da Polícia Militar aqui do estado vizinho. E ele falou assim para mim: quem você está num evento onde só tem criminalista? E lá é abordado o tema Tribunal do Júri com muita frequência, até porque a maioria dos criminalistas terminam também se envolvendo, né, na parte do Tribunal do Júri. E ele falou assim para mim: você acha correto uma pessoa ser julgada por quem não entende direito? Será que esse julgamento ele é correto? Qual seria a sua visão referente a uma situação como essa? Eu penso que qualquer forma humana de julgamento ela vai ser suscetível de falhas, porque nós, como seres humanos que somos, acertamos e erramos. E julgar é sempre fazer um olhar retrospectivo. Nós estamos sempre olhando para o passado, tentando reconstruir a partir das memórias o que poderá ter acontecido naquele momento. E o mais difícil é que no Tribunal do Júri, como em qualquer julgamento, também o juiz togado faz um olhar para o sentimento, para o ânimo, para a personalidade, para o caráter. Então, olha quantas palavras que nos remetem para situações quase impossíveis de penetrar na alma humana, né? No momento em que aquele fato aconteceu, o que se passava na cabeça daquela vítima, daquele réu, das pessoas que circundavam e que vão ser as testemunhas do processo, qual era o contexto ali envolvido. Então, seja pelo Tribunal do Júri, seja pelo juiz togado, nós estamos diante de uma forma humana de encontrar uma determinada narrativa possível e, a partir dela, estabelecer uma retribuição desse ente fictício que é o Estado para aquele sujeito que, na visão de uma ideia também etérea, né, de bem comum, seja uma espécie de punição. Então, olha quanta coisa envolvida. A complexidade disso não se resolve com a simples substituição do jurado pelo juiz ou do juiz pelo jurado. Não é assim que a gente resolve uma situação tão complexa. É efetivamente melhorando os procedimentos, qualificando as pessoas, humanizando todos os seres humanos, né, vinculados ao processo, de tal modo que o réu não seja um monstro, uma coisa, um ser desprezível, que a vítima não seja endeusada, santificada, beatificada, que o juiz não seja Deus ou algo à semelhança do Criador, que o Ministério Público não seja o diabo, né? Que os advogados não sejam os responsáveis pela impunidade, os malfeitores, os enganadores, né? Então, enfim, nós precisamos encarar esse processo humano de tomada de decisão com a complexidade que ele tem. Não é o fato de alguém ser leigo que lhe retira a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Não é um título de doutor
que dá ao juiz a condição de ser um bom julgador. Uma senhora de idade, uma cozinheira, uma atendente de balcão, uma pessoa qualquer do povo com vida, com experiência de vida, pode fazer um julgamento justo, qualificado, um julgamento com bastante serenidade, que um julgador cheio de títulos talvez não seja capaz de fazer pelas suas mazelas, pelas suas questões pessoais, né, pelos seus traumas. Então não é assim. Não é o jurado é melhor que o juiz é melhor que o jurado. Qual o melhor procedimento, qual é a melhor maneira de abrir para o caráter humano do julgamento, né, a melhor opção de decidir? É uma pergunta que vai permanecer e nós só temos que trabalhar para a qualificação permanente, não só do método, do procedimento, como das pessoas. Excelente. O doutor ficou muito conhecido, né, em um caso recente da Boate Kiss, já tem o quê? 30 anos, né, advogando. Como é lidar com essa nova situação, essa repercussão a nível nacional? Assim, eu acredito que com aquele Ju da Boate Kiss, a sua acessão e o conhecimento ela se elevou, né? Não só por criminalista, mas também por outras pessoas. Como é que o doutor consegue lidar com isso atualmente? Eu nasci numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, que agora ficou famosa porque um sujeito do Big Brother é meu Sim. Conterrâneo lá, o Alegrete. O Alegrete. Eu nasci nessa cidade pequena e desde muito cedo eu percebi que eu queria ser advogado criminalista. Eu falo muito cedo mesmo. Eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade, acompanhava os júris do meu velho. E eu vim de um lugar, de uma região que luta muito pelas questões da agropecuária, da economia, uma região empobrecida, que carece de uma industrialização, de um desenvolvimento maior. Então eu vim de uma cidade pequena e fui para a capital estudar em busca desse sonho que era ser advogado criminalista. Eu nunca sonhei ser famoso, eu nunca sonhei ser conhecido no Brasil e para mim isso, embora seja motivo de muita alegria, de muito orgulho pessoal, é também motivo de muita responsabilidade. Eu penso que toda vez que a gente passa por essas situações, sobretudo hoje em dia, de ter visibilidade, né, de ser visto, ser admirado, é muito mais do que olhar pelo lado da vaidade e da felicidade por estar sendo admirado. Nós temos que olhar a responsabilidade agora dos nossos atos, o que nós fazemos, as nossas decisões, a nossa postura, porque, queiramos ou não, jovens, pessoas que estão iniciando na advocacia e tantas outras pessoas acabam tendo acesso pelas redes sociais, por todos os meios que hoje são disponíveis, ao que a gente faz na vida. Então, eu tomo isso como uma responsabilidade, eu fico muito feliz por isso ter acontecido, mas eu volto a te dizer, em cada processo, o que importa para mim é o meu cliente. Se isso vai gerar like ou unfollow, aí é problema de quem me segue, não é meu problema. Isso aí seria um ponto que eu ia tratar com o doutor. A gente percebe que muitos advogados, para poder se destacar, utilizam de recursos, né, que influenciadores utilizam, que é justamente se envolver em polêmica, fazer algum fato gerador ali que faz com que esse vídeo viralize. E a gente percebe que a sua conduta é uma conduta muito resguardada, né? Você tem muito cuidado ali, a forma como você conversa, nas próprias palestras e entrevistas, a gente percebe que você preocupado realmente com a situação do seu cliente, né? Em seguir ali, e que esse sucesso ele veio, acredito que de forma natural, realmente não é algo planejado, mas a sua conduta, por ser elogiada e valorizada por muita gente, meio que repercute. E aí eu faço a seguinte indagação: existem muitos advogados com currículo e qualificação muito boas, né? Mestrado, doutorados e até muito tempo na advocacia. Por que alguns advogados conseguem se destacar e outros não? Essa pergunta é uma pergunta muito importante e eu me debato e discuto quase todos os dias isso. Eu formei uma rede onde eu procuro, que é uma comunidade, onde eu procuro trazer os advogados para discutirem diretamente comigo. O meu grupo de WhatsApp da rede, ele é permanente, o contato é permanente. A gente está começando agora uma coisa nova, que é uma supervisão, que é uma maneira em que eu tenho de discutir essa tua pergunta com cada um e cada uma,
são agora 15 alunos dessa primeira turma. Supervisão, o médico faz supervisão, o psicólogo faz supervisão, o dentista faz supervisão. As pessoas fazem supervisão por quê? Porque elas querem discutir suas angústias, as suas perguntas, as suas agruras, né? E antes de ser um guru, ou um mestre, um mentor, solucionador de todos os problemas, eu quero estar lá como alguém que chegou há 30 anos nessa estrada, está, portanto, há bastante tempo caminhando e que já tropeçou e já caiu muitas vezes. Então eu tenho histórias para contar, tenho ideias para dar, mas a solução para isso efetivamente depende de muita conversa, de cada um, né? Eu costumo dizer que a sorte ela nunca me acorda. A sorte não me acorda. Quando ela chega, eu estou acordado fazendo alguma coisa. Isso não quer dizer que eu, né, não acho importante dormir ou descansar. Acho que sim, acho que é muito importante. Mas é isso, é estar atento. Atento. Uma frase que me comove muito é que se a pessoa está atenta, ela consegue enxergar poesia em tudo. Porque a vida é isso, né? A vida pode ser um desespero, uma angústia, uma tristeza, um calvário permanente, ou então, talvez se a gente tiver um pouco de atenção para aquilo que nos circunda, para as pessoas que estão ao nosso lado, para o quanto as pessoas desconhecidas, inclusive, fazem para que a gente possa estar caminhando, né? E ter gratidão a todas elas, entender o quanto elas são importantes. Talvez se a gente prestar atenção, aquilo que hoje é uma tristeza, uma angústia, pode ser visto como uma forma de poesia, né? A vida está tentando nos dizer algo, basta que a gente tenha olhos para ver. Na advocacia não é diferente. A advocacia ela se apresenta como uma oportunidade. O que as pessoas vão fazer? Elas vão fazer dancinhas de TikTok? Elas vão fazer uma aparição estranha, bizarra, para que aquilo viralize, chame atenção para ela, ou elas vão fazer algo, enfim, mais dedicado, mais sério, mais, às vezes até mais tímido. Cada um vai ter que escolher o seu jeito e vai pagar o preço e vai sorrir com a alegria dos êxitos encontrados, né? É uma tarefa indelegável. Tem muita gente aí, sobretudo na internet, dizendo: vem aqui que eu vou te dizer o segredo do sucesso. Sim. Minha palestra hoje é sobre isso. Vem aqui que eu vou te dizer o segredo do sucesso. Talvez essas pessoas precisem, elas próprias, né, examinar o que estão fazendo da própria vida. Porque o segredo do sucesso é deixar que cada um viva com as alegrias e tristezas, né, a própria caminhada. Autonomia me parece ser a grande palavra. A gente assumir nas próprias mãos a condução da nossa vida. Excelente. Agora voltando para a parte prática da advocacia criminal. O estudante, bacharel em Direito, terminou sua faculdade, fez a prova da OAB, conseguiu a aprovação. O caminho que ele deveria tomar, na sua opinião, seria a vertente de uma especialização, de uma pós-graduação? Ou você acredita que buscar cursos rápidos voltados para a prática nesse início da carreira seja melhor? Não existe prática sem estudo. Não existe. Efetivamente não existe. O sujeito que saia da faculdade e pretenda advogar com o que estudou na faculdade, ainda que seja o aluno mais compenetrado, o melhor aluno da turma inteira, aqueles laureados e honrados com títulos ao final da faculdade, mesmo que tenha sido esse sujeito, se ele pretende pegar a carteira da OAB e ir trabalhar sem estudar, ele estará prestando um desserviço aos seus clientes. Não é possível advogar sem estudar. Não é possível. É uma temeridade. Porque quando a gente pega uma procuração de alguém, sobretudo no processo criminal, se eu pego uma procuração de alguém e eu estou diante de um inquérito criminal e eu não estou por dentro das últimas decisões dos tribunais superiores sobre interceptação telefônica, invasão de domicílio, prisão em flagrante, audiências de custódia, prisão preventiva, quais são os limites da autoridade policial, o que pode, o que não pode a polícia nas abordagens, nos reconhecimentos, quem trabalhar com droga, como é que são os métodos de verificação da existência da substância, as quantidades, as teses do STF sobre descriminalização e as teses mundiais, né? A discussão hoje entre STF e Congresso
sobre quantidade de droga para usuário, para traficante, nos crimes de homicídio, todas as hipóteses de configuração de crimes qualificados. Enfim, eu estou te dando aqui 0,1% do que é necessário saber e se manter atualizado para uma advocacia minimamente responsável. Então, estudar não é algo que a gente tenha uma negociação. Não se negocia, não. Advogar é estudar. Advogar não é algo diferente de estudar. Não há uma advocacia e uma qualificação. Não há. Só há uma coisa. Porque fora daí não é advocacia. É aventura. É irresponsabilidade. É qualquer outra coisa. Quando o caso chega nas mãos do criminalista e a mãe está chorando e o filho está preso e o delegado está querendo tocar adiante um flagrante, quando isso acontece, não há pessoa que não tenha uma aceleração nos seus batimentos cardíacos, sudorese, intranquilidade, tensão, e ali muitas decisões precisam ser tomadas. Muitas atitudes precisam ser tomadas. Há uma postura e há uma atitude, né? uma proatividade exigida pelo caso. O que tu vai fazer? Vai improvisar? Vai fazer o que der na hora? Vai perguntar para alguém? Não. É só o estudo que te dá a base para saber o que fazer. E ele podia ter contratado qualquer outra pessoa, mas ele te contratou. Então quer dizer que tu fosse o escolhido. Não há advocacia sem estudo. Isso é outra coisa. Excelente. Muitas pessoas elogiam o seu trabalho, acompanham e até chegam a se inspirar em você. Hoje, para ter acesso aos seus conhecimentos, existe algum curso? Você já comentou sobre a revisão que o senhor realiza. Existe algo para que essas pessoas possam entrar em contato, acompanhar o seu trabalho? Explica para a gente um pouco, se tiver esse tipo de serviço. Eu posso te dizer assim, eu me olho no espelho hoje, eu tenho 50 anos, eu tenho 30 anos de advocacia, 28 anos, né? Vou fazer 30 anos em breve. Eu olho no espelho hoje e eu me reconheço como alguém a não ser seguido. Eu diria que alguém que me olha e pense que precisa ser igual a mim, ou precisa seguir os meus passos, ou precisa fazer o que eu faço, eu diria não faça isso. Há muita gente muito boa no mercado, muitos profissionais maravilhosos para serem seguidos. Eu não sou alguém que sirva de modelo a ser seguido como pessoa, como ser humano. Eu sou extremamente falho, eu tenho misérias absurdas com as quais eu lido cotidianamente. É muito difícil, vou te dizer, é muito difícil. Eu que me sigo o tempo todo, eu posso dizer que é muito difícil. Agora, quem quiser discutir comigo os seus problemas, as suas misérias, as suas dificuldades, o quanto é difícil ser alguém voltado para a defesa de outrem, hoje em dia, no Brasil de hoje, com os tribunais que nós temos, com o Ministério Público que nós temos, com a advocacia que nós temos. Como isso é difícil? Quem tiver interesse em discutir isso de igual para igual, sem superioridade, sem arrogância, bom, esse está convidado a vir fazer parte da nossa escola. Eu tenho uma escola de criminalistas, uma criação minha e do meu velho, com essa proposta. Ele dizia, nas aulas que conseguiu participar, o meu pai faleceu logo no início da escola, mas ele dizia que a frase que ele queria introjetar nos alunos era a do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, quem precisa de um guru, de um mentor, de alguém com uma condição de vida, uma qualidade de vida, uma qualidade de comportamento exemplar e tal, essa pessoa não deve me seguir. Eu sou um péssimo guru. Talvez eu seja um péssimo exemplo. O que eu posso entregar de maneira plena, com toda a minha alma, a minha força, enfim, vital, é a possibilidade de um diálogo. De um diálogo que o ponto de partida é sempre as nossas próprias misérias. O advogado ou a advogada que não se enfrentar primeiro num tribunal carregado de verdades, carregado de questões pessoais, quem não entrar primeiro para fazer o seu auto-julgamento, sua autodefesa e autoacusação, nesse tribunal, que é um tribunal interno,
que é um tribunal a ser explorado com muita coragem, né? Quem não fizer isso não vai entregar-se por inteiro a uma profissão que exige tudo da gente. Eu não posso entrar numa discussão, num processo judicial, temendo os embates, cheio de gatilhos, cheio de questões pessoais que se revelam fraquezas na hora da defesa de outra pessoa. Não, eu primeiro tenho que fazer isso que eu estou dizendo, entender os meus problemas, ter esse conflito permanente, esse diálogo permanente interno. Eu chamo esse processo de autoconhecimento, né, de um primeiro passo, para que a gente possa aí sim construir-se e em cima dessa base partir para a defesa das outras pessoas, que é algo que não é fácil. Que massa, que massa. Muito conhecimento em pouco tempo a gente conseguiu aqui obter com o Dr. Jademax. Doutor, muito obrigado pela sua pequena participação. Aqui é uma edição especial que nós estamos realizando no primeiro EPAC, que acontece aqui no estado do Piauí. E ter o doutor aqui como palestrante, acredito que vai somar demais para todos os convidados e as pessoas que estão aqui presentes. A gente vai deixar aberto para o doutor alguns minutinhos para uma palavra final, onde você vai falar, olhando para essa câmera, alguma mensagem que você queira deixar para quem está nos assistindo. Bom, se eu posso deixar uma mensagem a quem pretende advogar e pretende advogar na advocacia criminal, né? Trabalhar com a advocacia criminal, o que eu preciso dizer é que, em primeiro lugar, enfrente-se a si mesmo. Olhe para si mesmo, mergulhe no seu interior e lá, nesse processo, nessa caminhada interna de autoconhecimento, descubra todas as maravilhas, as belezas, as coisas mais lindas que existem dentro da gente. A gente precisa descobrir isso e, ao mesmo tempo, entrar no vale das nossas sombras e explorar o que haja de fraquezas, de mazelas, de dificuldades, de erros, porque ali, nesse lugar, do qual a gente costuma fugir, no qual a gente nunca quer enfrentar e entrar, é ali que estão as possibilidades de crescimento. Porque é na superação dessas questões, muitas vezes pela simples aceitação de que sim, somos fracos, somos falhos, somos humanos, é que nós submergimos, nós saímos desse lugar sempre mais fortes. E é dessa força, a partir daí, né, do reconhecimento das nossas fraquezas, que nós podemos olhar para o ser humano que nos procura com esses olhos, com os olhos de quem não julga, de quem não ataca, de quem não discrimina, porque se viu e se vê nesse outro que chega. Quem acusa, muitas vezes com raiva, com ódio, está às vezes olhando para o espelho e se vendo no acusado. Quem julga dessa maneira também outras vezes. Mas na advocacia criminal, nós somos aqueles e aquelas que sentamos ao lado dele, ao lado, como iguais, e pedimos para eles aquilo que nós queremos para todos e todas: o direito ao direito de defesa. Nenhum de nós quer a impunidade nem a injustiça. Nós queremos o direito de defesa, por meio do qual a gente encontra, às vezes, e é o que a gente busca, a famosa justiça. Mas é isso. Olhe para dentro de si mesmo, faça o processo de autoconhecimento e depois torna-te quem tu és. Eu acho que esse é o segredo de uma advocacia exitosa, aquilo que eu costumo dizer, que traz a sensação de sucesso na nossa profissão. Excelente pontuação, doutor. E novamente, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo, essa troca de conhecimento. Muito obrigado. Grande abraço, eu que agradeço.